Olá pessoal, eu sou a professora de Química Denise Chacon e hoje eu vou começar a nossa aula com uma pergunta. A química está distante da sua vida diária? Ou seja, o que você aprende no ensino médio, ele é só aplicado para um contexto de sala de aula ou em outro contexto do seu dia a dia? Porque a química ela é uma ciência da natureza e a ciência ela é uma construção humana. Por exemplo, o homem da caverna não sabia o que era ciência. O conhecimento só passa a ser científico a partir da elaboração do método científico. Vamos lembrar das fases? Primeiro, das etapas? Primeiro, observação de um fenômeno. Depois que você observa, você cria as hipóteses para justificar o que está acontecendo. Depois disso, você prepara os experimentos. Aí, depois de testado, você recolhe os dados que você tem desses experimentos e você pode criar leis, teorias e modelos, ok? Então, será que essa ciência cabe em contextos fora de sala de aula? Então, o contexto que eu escolhi hoje foi o contexto da pandemia, que todo mundo está vivendo, infelizmente. E a gente vai utilizar alguns conceitos que são dados no ensino médio para entender um pouquinho do que? Da farmacologia, não é? Quantos medicamentos hoje são usados, né, para tratamento das doenças causadas por esse vírus? Então, até os medicamentos estão sendo testados. Por exemplo, a vacina, né, a fabricação de vacinas, a distribuição desses medicamentos em 2 doses. Por que 2 doses? O teste dessas vacinas. Então, o que a gente vai utilizar nisso daqui na farmacologia? Então, veja bem. O primeiro princípio que a gente vai falar é do princípio de ADME. O que significa? Que todas as vezes que a gente toma um medicamento, uma droga, essa droga ela é absorvida, ela é distribuída, ela entra num contexto metabólico e depois ela é excretada. Esses 2 primeiros aqui, gente, eles podem ser explicados pelos princípios da fisicoquímica, né? Que pode ser concentração das soluções, não é mesmo? Concentração das soluções, cinética, química, equilíbrio, meia-vida que vocês estudam em radioatividade. Esses 2 últimos aqui, entra mais a parte de química orgânica, que são funções orgânicas, reações orgânicas, para a gente poder entender as reações metabólicas, ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver agora, que é bem simples, que é o conceito da distribuição dessa droga, ou seja, da dispersão da droga pelo organismo. Se essa distribuição for igual a 0, quer dizer que toda a dose entrou na circulação sistêmica. O que quer dizer isso? Que quando você recebeu a droga, 100% caiu na sua corrente sanguínea. Quando é que a gente consegue isso? Quando ela é aplicada intravenosa. Concorda? Ou seja, todo medicamento ele cai no sangue. Distribuição 10%. Quer dizer que 90% da droga caiu na sua corrente sanguínea. 10% se perdeu. Quando é que eu tenho isso? Numa injeção intramuscular. Não é isso? Por quê? Quando a gente toma essa injeção, 90% da droga que foi aplicada vai para a nossa corrente sanguínea. 10% ela fica retida ali em células do músculo, células da gordura. Por quê? Porque eu tenho que saber que a porta de entrada dessa droga, para ela começar a atuar, ela tem que cair aonde? Na corrente sanguínea, para que ela ocorra um movimento dessa droga no meu organismo e ela vá atingir o alvo a que ela está destinada, ou seja, a farmacocinética, que é o movimento dessa droga no seu organismo. Então, a entrada da droga tem que ser na corrente sanguínea. Então, se for uma distribuição 0, ela cai diretamente na corrente sanguínea e ocorre o movimento dessa droga pelo seu organismo. Ou você pode aplicar no músculo, certo? Que aí parte disso daqui vai ficar retida no músculo, nas células aqui de gordura, e a grande parte vai cair na corrente sanguínea. Por isso que a gente tem que saber qual é a concentração que a gente vai utilizar, dependendo do jeito que essa droga vai ser administrada. Por quê? Porque depende da concentração que ela tem aonde? No seu organismo, porque ela pode ter diferentes concentrações. Tanto que depois que você recebe a droga, ela demora mais ou menos de 3 a 5 minutos para que a concentração seja a mesma em toda a sua corrente sanguínea.
Então, o que interessa para nós? A concentração dessa droga no seu sangue. Para que a gente tem que saber isso? Para a gente saber como é que essa droga vai ser absorvida. Se aquela quantidade que você está tomando é uma concentração terapêutica, ok? E como é que a gente calcula essa concentração? A gente vai pegar a concentração da droga onde? No plasma. Porque você sabe que o plasma é a parte líquida. Eu não quero saber de plaquetas, eu não quero saber de glóbulos, nada. Eu só estou interessada na parte líquida do meu sangue, que é o plasma. Então, para atingir a dose terapêutica, é a concentração que eu vou ter no plasma, que é a massa da dose, certo? A massa do medicamento sobre o volume do plasma. Por quê? A concentração da droga no plasma é muito importante porque reflete a concentração da droga na célula-alvo. Por isso que eu tenho que saber se ela vai cair direto ou ela vai passar por outro tipo de distribuição, se é distribuição zero ou não, ok? Por que a gente tem que saber isso? Porque quando o médico vai passar um medicamento, ele precisa saber a idade do paciente. Por quê? Porque muda esse volume desse plasma, porque depende da quantidade de sangue, depende da porcentagem, né, desse volume do plasma. Então, por exemplo, de 0 a 12 anos corresponde a 60%, mais ou menos, de 12 a 60 anos, 50%, e a partir daí o volume sanguíneo cai, então a porcentagem muda também, ok? Então, veja bem, olha só, separei aqui umas vias de administração desse remédio. Olha, eu tenho administração oral, quer dizer que primeiro ela vai passar pelo intestino, parte desse medicamento fica aqui nessas células e outra parte vai para o plasma. Olha aqui quando você recebe a intravenosa, né, lá no hospital. Então você cai direto na corrente sanguínea. Tá vendo na pele? Uma parte fica aqui, outra parte vai lá para o plasma. Olha a inalação. Primeiro ela passa para o pulmão, uma parte é retida aqui e a outra parte vai para o plasma, tá certo? A partir daqui que ocorre o quê? A movimentação da droga nesse organismo, atingindo a concentração terapêutica, ela vai ter sucesso no seu alvo, ok? Então, quer ver? Vamos ver um exemplo disso daí. Vamos supor que eu estou administrando 10 miligramas de uma droga A que possui distribuição zero. O que é isso? Intravenosa, vai tudo para o sangue, nada se perde. Em um paciente adulto jovem de 20 anos de idade, cujo volume de sangue é de 5 litros, sabe-se que para a faixa etária do paciente, o volume do plasma é 50% do volume sanguíneo. Qual é a concentração plasmática da droga em miligramas por ml? Então, a gente acabou de ver que a concentração plasmática ela é calculada pela massa da dose que você tomou sobre quem? O volume do plasma, ok? Bom, qual foi a massa da dose que ele utilizou? Ele utilizou 10 miligramas. Professor, eu vou usar em miligramas? Olha aqui o que ele pediu, ó, miligramas por ml, ok? Aí, vamos lá, dividir pelo volume do plasma. O que ele diz? Que ele tem 5 litros, mas o volume do plasma, ele tem 5 litros de sangue, só que o volume do plasma corresponde a 50% do volume do sangue. Então, quanto é metade de 5? 2,5 litros, 2,5 litros, só que ele quer em ml. Então, passando para ml, eu tenho aqui 2.500 ml. Então, a concentração plasmática vai ser igual a 0,004 miligramas por ml. Essa dose está ok? Não sei. Depende se essa dose está dentro de uma faixa terapêutica, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Vamos ver aqui um estudo de caso. Um idoso precisa receber eritromicina, que é um antibiótico via oral, para o tratamento de pneumonia. Sabe-se que a concentração plasmática mínima para prevenir o crescimento bacteriano é de 0,5 miligramas por ml. Então, aqui ele já me dá a dose terapêutica. Admitindo que a eritromicina administrada por via oral possui distribuição de 25%. O volume sanguíneo do idoso é 3 litros. Para a faixa etária do paciente, o volume plasmático é 50%. Qual deve ser a dose administrada para o
para este paciente. Então, vamos lá? Tem várias informações aí. Então, a gente acabou de ver que a concentração plasmática é calculada pela massa da dose que você toma sobre o volume do plasma, ok? Então, daqui eu tenho que a concentração plasmática que ele te deu, não é mesmo? Então, já vamos substituir aqui. A concentração plasmática aqui que ele te deu, que é a dose terapêutica, 0,5 miligramas por ml. É igual à massa da dose que ele não sabe, que ele tem que tomar, sobre o volume do plasma. Vamos ver? Ele tem 3 litros. Desses 3 litros, quanto é plasma? 50%, ou seja, 1,5 litro. 1,5 litro em ml corresponde a 1.500. Então, daqui eu acho uma massa da dose que tem que estar na corrente sanguínea, multiplicar por meio é a mesma coisa dividir por 2. 750 miligramas. Então, gente, essa daqui é a massa do medicamento que tem que cair na corrente sanguínea. Agora, a distribuição dele é 0? Não, ele diz que a distribuição é 20%. Quanto ele tem que ter no sangue? 750. Se a distribuição é 25, quer dizer que 750 caiu para o sangue, está no sangue. Ou seja, 75 está no sangue. Corta? 25% perdeu. E quanto é esse 75 no sangue? 750. Então, quer dizer que 750 miligramas é o que tem que estar no sangue. E quanto está no sangue? 75% da dose. Então, quanto eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar aqui uma dose de 1.000 miligramas, ou 1 grama, certo? Ou seja, eu tenho que tomar uma dose de 1.000 miligramas, como a distribuição dele é 25%, se eu tomar 1.000, 75% vai para a corrente sanguínea. Quanto é 75%? 750. Que aí ele atinge a dose terapêutica. Só que o médico, ele não passa para você lá tomar 1.000 miligramas lá na receita. Primeiro, ele vai ver como esse medicamento é comercializado. Então, no caso da eritromicina, do exercício, ele pode ser por comprimido ou pode ser por suspensão. Então, na bula do medicamento, até mesmo aqui, ó, na embalagem do medicamento, você tem aqui que um comprimido tem 500 miligramas. Quanto ele tem que tomar? Ele tem que tomar 1.000 miligramas. Se cada comprimido tem 500, então quer dizer que ele tem que tomar quantos? 2 comprimidos, ok? E se ele for passar a suspensão? Também ele tem que trazer lá, ó, que em 250 miligramas, ele vai estar contido em 5 ml. Então, olha, pelo medicamento, 250 miligramas, eu tenho em 5 mililitros. Não é isso? Só que ele não precisa de 250. Ele precisa de quanto? 1.000 miligramas. Certo? Então, daqui eu tenho X. X é igual a 20 ml. Tudo bem? Por quê? Agora, se fosse intravenosa, se a distribuição fosse 0, aí não, a dosagem tem que ser 750 para atingir aquela concentração. Então, tanto faz eu tomar 2 comprimidos do antibiótico ou 20 ml de suspensão, que eu vou atingir a dose terapêutica, né? A concentração terapêutica, que é de 0,5 miligramas por ml. Então, os medicamentos, gente, ele tem a concentração que é dada na bula, não é mesmo? Por exemplo, a amoxicilina, de 50 a 100 miligramas por quilo do paciente por dia. Administrado como? De 8 em 8 horas, não é isso? A dipirona, administrada de 6 em 6 gotas. Uma gota a cada 2 quilos, não pode ser no máximo 20 gotas. Então, interessa, você pesa 200 quilos, que você pode tomar no máximo 20 gotas, ok? E esse tempo aqui de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, como é que eu vou saber? Eu tomo meu remédio. Como é que eu vou saber se eu tenho que tomar de 6, de 8, de 12, de 24, de uma vez por semana? Não é isso? Então, para entender essa posologia, a forma que você vai tomar esse medicamento,
A gente tem que saber um conceito que vocês veem no ensino médio, que é meia-vida. Nesse caso, meia-vida de eliminação, que é o tempo para o organismo metabolizar 50% da droga que está no plasma. Então, ou seja, vamos supor que você tomou aqui uma droga de distribuição zero. Então, 100% aqui, ó, caiu na sua corrente sanguínea. Depois de um tempo de meia-vida, pode ser em segundos, em horas, em dias, em semanas, passou um período de meia-vida, 50% do que você tomou metabolizou. E os outros 50% sobrou na corrente sanguínea, tá vendo? 50% foi metabolizado. Depois passa mais um período de meia-vida. Não sobrou 50%? Então é metade do que sobrou. Então 25%. Tá certo? Então 25% ficou e 25% caiu na corrente, foi metabolizado. Então 50 mais 25, 75. Passa mais outro período de meia-vida. Não sobrou 25%? Então é metade da metade da metade, 12,5%. Sobrou e os outros 2,5% juntou com 75%, dando 87,5%. Então, a cada período de meia-vida, a concentração do medicamento na sua corrente sanguínea, ela vai caindo pela metade, né? A massa, se a massa diminui, a concentração também diminui, ok? Bom, e como é que eu vou saber se essa droga, se essa concentração ela é terapêutica? A meia-vida, ela vai te dizer durante quanto tempo você vai tomar a próxima dosagem. Agora, como é que eu sei a partir da meia-vida? Então, você tá vendo esses medicamentos que eu coloquei aqui? Esses medicamentos, eles têm essa faixa terapêutica, ou seja, para o medicamento fazer efeito, ele tem que estar, a concentração da droga no seu plasma tem que ser dentro dessa faixa terapêutica. Por exemplo, essa midazolam aqui, a concentração tem que estar entre 100 e 200. Se a concentração estiver aqui, se você tomar uma dose muito alta, ela sai dessa faixa. Então, ela não vai ser terapêutica, ela não vai atingir o alvo dela. E ela vai causar mais mal do que o que interessa para você. Se você tomar uma dosagem, ficar tomando uma dosagem muito baixa, também não vai adiantar, porque ela não vai atingir o quê? Essa faixa terapêutica que você tem aqui, ok? Quer ver? Olha só essas formas de administrar o medicamento. Olha, essa parte pontilhada aqui, tá vendo? Ele tomou doses grandes e infrequentes, ou seja, ele tomou uma dose muito alta no início. Aí a concentração vai lá para cima, vem aqui para cima, ok? Vem aqui para cima. Aí, daí a pouco, ele demora muito para tomar a próxima dosagem. Aí ela vem aqui para baixo. É bom? Não. Por quê? Porque ele vai passar todo esse período aqui em cima, todo esse tempo aqui em cima e aqui embaixo, sem a droga surtir efeito. Porque ele fica pouco tempo aonde? Nessa faixa terapêutica. Olha esse azul aqui. O azul são doses pequenas, mas frequentes. Então, tá vendo? Ele começa a tomar a dose, sobe, aí decai porque ele vai absorvendo, aí ele toma outra dose, sobe, decai, aí ele toma outra dose, decai, ele fica tomando para manter isso aqui dentro da faixa terapêutica. Você tá vendo que esse primeiro aqui fica abaixo da faixa terapêutica? Alguns médicos conseguem, com alguns medicamentos você consegue fazer isso, isso só o médico pode fazer. Ele tem uma dose de ataque. O que ele faz? Ele te dá uma dose grande, ou seja, o dobro do medicamento, tá vendo? Você dá o dobro, ele cai imediatamente aonde? Na dose terapêutica, na faixa terapêutica. Então, o que acontece? Ele já vem para cá, aí depois ele vai ficar. Então, o remédio começa a fazer efeito mais rápido, entendeu? E essa toda aqui contínua? Essa contínua é aquela lá, como eu falei, você vai para o hospital e coloca o soro, o medicamento pingando aqui, aí vai pingando aquele medicamento, né, devagarzinho e vai mantendo dentro daquela faixa terapêutica. Até a velocidade com que aquela gota cai, gente, ela é interessante. Então, por exemplo, quando o enfermeiro coloca lá que abre aquele manguito, você não pode abrir tudo, porque aí cai todo o medicamento, aí a dosagem vai lá para cima, né? Vai lá para cima da faixa terapêutica. Aí a concentração já não funciona mais, ok? Então, olha só que interessante.
No caso, cada medicamento, ele tem a sua especificidade. Então, veja bem. No caso do anticoncepcional utilizado pelas mulheres, o que tem que ser analisado ali? Quando a mulher pega a caixa de anticoncepcional, ela tem que tomar a dosagem na ordem da cartela. Por quê? Porque essa faixa terapêutica do anticoncepcional, ela é móvel, dependendo, a gente diz que ela é dinâmica, ela é móvel durante as fases do seu ciclo, entendeu? Então, o que acontece? Dependendo da quantidade de hormônio que você tem no ciclo, muda essa faixa terapêutica. Então, qual é o problema? É muito perigoso quando a mulher esquece de tomar um comprimido. Aí o que ela faz? Ela esquece nesse dia, no outro dia ela toma o dobro. Mas olha só o que pode acontecer. Se ela esqueceu de tomar a dosagem, quer dizer que ela veio para cá. E pode ser que na hora que essa dosagem diminua, não é a dose terapêutica, então não vai impedir a ovulação. Então ela pode ovular aqui e engravidar. Aí quando é no dia seguinte, ela resolve tomar o dobro. A hora que ela toma o dobro, ela passa daqui lá para cima. Ó, aí depois ela vai tomando, vai diminuindo até entrar na faixa terapêutica de novo. Tá certo? Então, tanto aqui e tanto aqui, certo? Ele já não vai exercer, né, cumprir as funções que ele está destinado. Então, por isso que é interessante você tomar cada um, porque pode ser que na hora que der o dobro aqui, a faixa terapêutica dele caia ou a faixa terapêutica dele suba, não é isso? Então, o certo é tomar na hora certinho, que a mulher toma na hora certa, né, pela manhã, na hora que acorda, na hora que vai dormir, para que se mantenha aquela dosagem dentro da faixa terapêutica, ok? Professor, e como é que o médico, né, as pessoas sabem disso daí, qual é a faixa terapêutica, qual é a dosagem? Então, olha só, todo medicamento aprovado pela Anvisa, ele está aqui dentro dessa farmacopeia aqui, desse livro, você pode abaixar um aplicativo do celular, que traz todas essas informações aqui para o cálculo dessas dosagens terapêuticas, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos fazer um estudo de caso. Certo paciente recebeu 8 gramas de um fármaco X às 9h30 da manhã. Admitindo as observações a seguir, registre em que horário o paciente deverá receber outra dose. Então, ele tomou 9h30 da manhã. Quanto? 8 gramas. Então, espera aí. Então, quer dizer que a concentração... Peraí, gente. Plasmática não é massa da dose sobre o volume do plasma? Então, olha só, ele já te deu que a massa corresponde a 8 gramas. Ele te deu o horário que ele aplicou a primeira dose. E ele diz que o fármaco foi administrado de forma intravenosa. O que ele quer dizer? O que ele está te dizendo aí? Que a distribuição dele é zero, que tudo que ele vai tomar, vai tudo para a corrente sanguínea. O volume do sangue dele é de 8 litros. O volume do plasma corresponde a 50%. E a meia-vida do fármaco é de 90 minutos, ou seja, 1h30. E a faixa terapêutica, essa que a gente viu agora, ela está entre 2 e 0,125, ok? Então, vamos calcular isso daí. Que hora que ele vai ter que tomar a próxima dose? Então, eu tenho que a concentração da droga no meu plasma, ou seja, a concentração plasmática, vai ser igual a 8.000 miligramas, que corresponde a 8 gramas, dividido, né? Porque aqui, olha só, ele te deu aqui a unidade. Dividido pelo volume, 8 litros de sangue, só que 50% é plasma. Então, metade de 8, 4. Em mililitros, 4.000 mililitros. Ok? Então, eu tenho que a concentração dessa droga no meu plasma corresponde a 2 miligramas por mililitro. E daí? E daí é o seguinte, ele tomou 2 miligramas. Olha só, gente, ele já
tomou o máximo da faixa terapêutica. Então, vai lá para o 2. Então, já caiu na faixa terapêutica dele. Aí, quando é que ele vai ter que tomar a outra? Aí, vamos pensar. Se ele tomou 2 miligramas nesse horário, a meia-vida dele não é de 1h30? Então, depois de passar 1h30, metade do que caiu na corrente sanguínea dele, metade do que ele tomou vai ser metabolizada e a outra metade fica na corrente sanguínea. Ou seja, metade de 1 sobra 1 miligrama na corrente sanguínea. Depois, miligrama por ml, tá? Miligramas por ml, miligramas por ml. Depois que se passaram mais 1,5 hora, ou seja, um período de meia-vida, o que sobrou vai reduzir pela metade, 0,5 miligramas por mililitro. Aí vão se passar mais um período de meia-vida, 1,5 horas. Então, vai ser metade do que sobrou. Quanto é metade do que sobrou? 0,5 miligramas por ml. Chegou no mínimo? Ainda não. Aí vão se passar, vou colocar aqui, mais 1,5 horas, 1h30. Quanto tinha? Remanescente? 0,25. Então, o que sobrou, período de meia-vida, diminui a concentração pela metade. Então, vai ficar em 0,125 miligramas por ml. Então, olha aqui, ó. Ele tomou uma dose, entrou na faixa, só que no máximo. Se ele tomasse mais que isso, ia lá para cima e tinha que esperar decair. Então, já entrou no máximo da sua faixa, né, de que o remédio vai atuar, terapêutica. Então, o que vai acontecer agora? Depois que passar esse tempo, ele cai para 0,125. Quanto tempo passou? Olha, 3 com 3, 6. Então, se passaram 6 horas. Então, na hora que chegou na dose mínima, eu tenho que tomar outra dose, senão ele cai, né, para baixo da faixa terapêutica e não vai atuar mais. Então, 9h30 mais 6, a próxima dose que ele vai tomar é às 3h30. Então, com isso ele calculou quando é que é a próxima dosagem. Então, ele sabe que ele tem que tomar de 6 em 6 horas. Não é isso? Então, gente, você está vendo que com o conteúdo, 2 conteúdos que você viu no ensino médio, vocês viram ou vão ver, que é a concentração de soluções e a meia-vida, a gente consegue determinar a dosagem do medicamento e de quanto em quanto tempo ele pode ser utilizado, ok? Então, espero ter ajudado vocês, certo? E até a próxima!